Olha só quem está aqui de volta. Se você está buscando aprimorar suas habilidades no Obsidian, nos estudos e aumentar sua produtividade, então você veio ao lugar certo. É disso que a gente vai falar hoje, então bora lá. Como a gente pensa no Obsidian, se você ainda não viu o vídeo passado onde eu introduzi a funcionalidade dele como um todo, quando a gente pensa nele, a gente tem que ter em mente o seguinte, que é uma ferramenta extremamente versátil, mas a gente tem que compreender quais são os melhores plugins que a gente vai ter para não cair em armadilhas aí e acabar perdendo tempo, tá? Então vamos direto ao ponto. Já estou com o meu Obsidian aberto aqui para vocês e eu vou mostrar na prática como é que eu estudo, minha organização e tudo. Então a gente falou um pouco mais sobre como é que eu fazia a organização das coisas, etc. E agora eu quero mostrar para vocês algo um pouco mais prático para ficar mais palpável, né? Vamos começar pelos plugins? Bora lá. Então você vai clicar aqui na engrenagenzinha. Na engrenagenzinha você vai vir em Community Plugins e a partir daqui você consegue acessar os plugins da comunidade. Olha só, coisas que qualquer pessoa que tenha um conhecimento de desenvolvimento ali, programação, ela é capaz de moldar, forjar alguns plugins que são nada mais que ferramentas extras que o Obsidian não tem por natureza, mas que a gente consegue adicionar para que isso incremente, passou uma moto aqui, para que isso incremente a funcionalidade como um todo. Então vamos lá, quais que eu estou usando atualmente? Vou colocar aqui em Browse e Show Installed Only, né? Então só os que eu tenho instalados aqui previamente. Então bora lá. Excalibral. Excalibral, ele serve para que a gente consiga fazer mapas mentais, alguns desenhos, eu vou mostrar para vocês. Data View é para a gente conseguir mexer com dados, tabelas, tudo aquilo que a gente precisa visualizar em forma de dados mesmo, para que o plugin e o próprio Obsidian possam integrar essas coisas dentre as suas pastas, dentre as suas notas e tudo mais. Advanced Tables, na verdade isso daqui é mais para você que gosta de fazer tabela e quer facilitar o seu trabalho, ao invés de ter que ficar só na programação de cada tabela, assim você consegue facilitar todo esse trabalho. Templater, basicamente eu uso ele para quando eu quero fazer um template de alguma coisa, um template da nota de uma aula, de um módulo do curso que eu estou assistindo. Então você vai fazer um template, daí toda vez que você estiver assistindo uma aula nova, você consegue criar um template direto. Ou quando você usa o plugin Calendar, né, o do calendário ali que eu já mostrei para vocês na aula anterior, você também consegue utilizar o templater para fazer um template das suas notas de calendário, tá? Tasks, basicamente, é o que você vai visualizar as suas tarefas, você consegue colocar ali em forma de lista, e tem um outro que é bem legal, que é o Kanban, que está aqui. O Kanban, ele também serve para você fazer suas tarefas, eu gosto de usar muito ele, eu vou mostrar para vocês na prática. O Calendar, né, que eu já tinha falado. Style Settings é uma coisa mais para você poder mexer em como que ele se parece, Obsidian, o que você consegue criar de botão, coisas que geralmente não vem. Iconize é para você colocar ícones. Então ali, por exemplo, você está vendo aqui, ó, em Projects, Areas, Resources and Archived, né? Aqui a gente tem cada um deles cheios de ícone, né? E esses ícones eu uso o Iconize, tá? Outliner é para você poder literalmente fazer um workflow ali ou fazer uma pesquisa. Quick Add é para você criar notas, um conteúdo pro teu vault, né, o teu cofre de uma maneira mais simples. OmniSearch, adoro esse plugin, tá? O OmniSearch, ele serve para que você consiga pesquisar informações entre seus arquivos. É como se fosse um motor de busca que também tem OCR. O que é isso? Se você tiver uma imagem com um texto, ele consegue ler esse texto da imagem, mesmo que ele não seja editável. Então você achou um print, sabe Deus da onde, e você quer pegar aquele conteúdo, você quer transformar aquilo em texto, você quer encontrar aquilo no meio das suas notas. E como que você faz? O OmniSearch vai te ajudar com essa ferramenta que chama OCR. Eu não lembro a tradução literal, mas basicamente é uma ferramenta que transmite o que você tem em imagem. Ele consegue codificar aquilo, os pixels, e ver o que se parece com cada letra em algum idioma, e daí ele pega aquele texto e transforma, né, aquele texto da imagem e transforma em texto editável. Importer é para você poder colocar coisas de outros lugares aqui dentro do seu Vault, né? Então, por exemplo, eu trouxe tudo que eu tinha de informação no Notion, que era a plataforma que eu usava antes, para cá. Então, eu já falei no outro vídeo, mas eu vou reforçar, o Notion é extremamente eficiente, eu adoro para trabalhar em grupo, mas eu também gosto de ser dono das minhas informações. Qualquer crise, qualquer problema que o aplicativo passe, sendo na nuvem, você vai perder todos os seus arquivos. Então eu prefiro deter
todo aquele conteúdo do que eu aprendo, do que eu faço, do que eu estou produzindo dentro do meu computador. Assim eu posso ter controle de 100% do que está acontecendo, tá? Periodic Notes é legal para você que gosta de fazer um journaling, que eu já tinha explicado. Journaling basicamente é você ir fazendo um diário mostrando a sua evolução ao longo do tempo, em relação a treino, dieta, produtividade, leitura. Eu tenho feito muitas coisas e eu até não estou fazendo tanto journaling, mas é que isso daí é para quando você está pegando ali, engatinhando, e quando você pega no tranco, aí aquilo já vira automático, né? Você já consegue ter um acompanhamento, mas eu gosto muito de ter esse tipo de acompanhamento das coisas que eu faço para ter métricas, né? Por exemplo, já vai fazer quase 100 dias que eu estou fazendo Duolingo todos os dias. Eu assinei uma plataforma de flashcards de medicina muito boa, depois eu mostro para vocês quando eu estiver estudando aqui na prática, hoje nessa aula. E eu estou implementando cada vez mais coisas no meu estudo para tornar ele mais eficiente e para que eu perca menos tempo com coisas que são fáceis, para que eu consiga concentrar meus esforços em coisas complexas e eu possa realmente demandar maior produtividade aí no meu dia a dia, tá? Highlighter, basicamente, ele vai sublinhar as coisas, vai ressaltar as coisas, vai colocar cores. Então é o que ele faz, né? De uma maneira estética, né? Como diz, aesthetically. Text Generator, ele vai gerar um texto. Só que aqui vai um problema das IAs quando você está utilizando com o Obsidian. Na verdade não é um problema, é justo, né? Mas para quem busca uma funcionalidade grátis é um problema. Que é você tem essa integração, né, com o OpenAI, o GPT-3. Só que você precisa criar um token. E você, para criar esse token, você precisa vincular um cartão de crédito e ele vai te cobrar por utilização. É muito barato, tipo assim, você vai usar 1000 palavras ou 1000 perguntas e ele vai te cobrar um valor, sei lá, em centavos de dólar. Só que ainda tem um custo, né? Então acaba sendo uma barreira. Copilot é a mesma coisa, inclusive o Copilot é um dos mais utilizados. Hoje já não está sendo o principal, né? O Text Generator ele passou em número de usuários, mas o Copilot ele foi o principal ali quando foi começando a introduzir o mundo das inteligências artificiais dentro do Obsidian. Enhancing Export, para você exportar os seus arquivos, principalmente a galera que usa o Pandoc, em HTML, Docs, EPUB, PDF, para quem quer fazer livros e tudo mais a partir das notas do Obsidian, é bem legal. Banners, o Banners é muito massa para você que gosta de colocar assim, como se fosse no Notion mesmo, que tem aquelas faixas em cima de cada nota com alguma imagem. Isso daí é mais por estética mesmo. Tracker, maravilhoso, plugin assim imprescindível para quem gosta de fazer acompanhamento, journaling e quer estar sempre se aprimorando mesmo, visualizando, né? Ele é muito visual para você poder acompanhar suas métricas de desenvolvimento, das coisas que você está fazendo, seus hábitos, mas vendo isso visualmente eu vou mostrar tudo isso depois com calma. Readwise, cara, o Readwise ele é excelente, você consegue unificar como se fosse uma biblioteca de todas as suas coisas, mas ele acaba sendo pago. Então assim, o Readwise, apesar de ser bom, eu usei ele no período grátis para testar, ele é bom para quem realmente quer demandar um dinheiro ou vai fazendo períodos de teste grátis aí, como você achar melhor. Mas ele realmente é bem legal para integrar uma biblioteca de leituras e você consegue transformar aquilo que você viu de mais importante direto numa nota de Obsidian, então é realmente muito bom também. Text Extractor, ele vai fazer a mesma coisa que o OmniSearch, só que o OmniSearch ele vai encontrar as coisas e aqui você vai extrair o texto. Então o OmniSearch serve para você encontrar um texto que está em algum lugar, que está em uma imagem, por exemplo, ou em algum PDF ou qualquer outra coisa, uma nota. E o Text Extractor ele vai te ajudar a extrair esse texto para você poder ter ele editável ali de fato, tá? Book Search, ótimo para você também fazer o acompanhamento dos livros em que você está lendo, os que você quer ler. Ele consegue já buscar isso pelo ISSN, então você pega aquele código que cada livro tem quando ele é publicado, joga ali e ele é capaz de encontrar esse livro para que você consiga fazer uma nota sobre ele. É espetacular. Vamos ver. Custom Frames, ele vai fazer com que uma página ou aplicativo web você consiga colocar ele dentro do Obsidian sem que você tenha que sair por um navegador ou tudo mais. Inclusive eu uso aqui o chat PDF pelo Custom Frames, eu vou mostrar para vocês também. PDF++, né, que é o PDF++ serve para você pegar seus PDFs e conseguir fazer algumas anotações tanto nele quanto a partir dele, e que ele faz uma ligação ali dentro do próprio Obsidian entre a sua nota e aquela página e o local exato onde você pegou e extraiu aquela informação do PDF. Então eu uso muito para estudar por ele. MetaBind, ele também
vai ajudar a gente a fazer botões, conseguir mexer com metadados e coisas que geralmente não teria no Obsidian. Color Text, acho que é bem intuitivo, né? Ele vai colorir o seu texto. Heatmap Calendar vai fazer praticamente a mesma coisa que o Tracker. Better Export PDF é um dos que eu mais utilizo, porque com ele eu consigo pegar uma nota e transformá-la em PDF. Eu acho que fica visualmente muito bonito. Show Current File Path é para você encontrar, ó, por exemplo, aqui embaixo vocês estão vendo, ó, exatamente onde é que está cada uma das localizações das minhas pastas e o arquivo que eu estou olhando agora. Então, ó, tá no paramétro de MyZettelkasten, depois arquivado, notas, mentoria do stack, clínica médica e Reds, né? E daí aqui, por exemplo, tá um dos artigos que tem sobre esse tema. E aí por aí vai. Translate também para traduzir, então ele é bem legal, inclusive está aqui do ladinho. E o Translate da mesma forma, você precisa de um token se você for usar aquelas inteligências artificiais ou aqueles mecanismos de tradução mais robustos, mais caros, né? Você vai precisar de uma paid token e vai ter que gastar alguns centavos de dólar. Então tem algumas que são gratuitas, inclusive, isso é bem interessante, tá? Que é local. E inclusive eu acho que o próprio Copilot ele também tem a versão das inteligências artificiais que são instaladas no seu computador. Então isso também ajuda você a ter uma utilização dele de forma gratuita. Export Image, né, para você poder exportar, por exemplo, um fluxograma em forma de imagem. Eu vou mostrar, eu faço muito isso às vezes para fixar alguns conteúdos. Transcription, né, para fazer transcrições de aulas, arquivos de áudio, reuniões, é bem interessante. O WT Transcript, né, basicamente é para fazer transcrições de vídeos do YouTube. Eu uso bastante também quando eu quero estudar um roteiro de algum vídeo para me inspirar ou pensar em alguma coisa. AI Commander, ele vai gerar transcrições, imagens, vai fazer com textos, baseado em textos, enfim, ele é bem complexo. E o Vox também é um mais recente, né, que é feito para transcrições. Agora passou uma moto com força aqui, estourando tudo. Enfim, vamos lá. Agora vamos para a parte prática, né, que é o mais gostoso de tudo isso. A partir do momento que você já conhece esses plugins, eu acho que a parte prática ela deixa menos teórico, né, e mais interessante. Mas eu falei que ia ensinar vocês não só a mexer nos plugins, mas também a utilizar as coisas da forma que eu utilizo, né? Então, como que eu utilizo, né? Por exemplo, os sites, né, para conseguir fazer os mecanismos de busca dos artigos que eu quero estudar. PubMed, né, é um dos principais. Você que faz medicina ou que é da área da saúde, você provavelmente conhece, ou se não conhece, você deveria conhecer. PubMed, que é basicamente um dos maiores bancos de informação, que é o Medline, e a gente consegue pesquisar de uma forma bem complexa e completa, né, os artigos, a literatura científica vigente sobre um determinado tema. O que a maioria das pessoas faz é vir aqui, escrever um tema e achar que vai encontrar os artigos certos. Tá redondamente errado, tá? Então, se eu quero ver sobre testosterona, veja comigo. A gente tem mais de 11 mil artigos só com testosterona ali no título. Isso é extremamente ineficiente, você concorda comigo? Porque se você quer um artigo bom, você vai ter que pesquisar entre 11 mil artigos, você vai ficar cansado, né? Se no vestibular que tem 100, 120 questões, você já cansa de ler só aquele enunciado, você imagina ter que olhar mais de 11 mil artigos. Isso é impossível, para ser bem honesto, tá? Então é por isso que a gente tem a busca avançada, que ela serve para quem realmente quer se aprofundar. Sendo que, na verdade, sendo bem honesto, ela não tem nada de avançada, tá? Isso aqui deveria ser o básico. All fields, todos os campos. Então vamos dizer que a gente quer procurar por testosterona. Beleza. Tem que ser em inglês, tá? Infelizmente ele não conflita ali com a parte de idiomas. Então, para que a gente tenha um idioma principal, que é o que é mais utilizado em toda a literatura científica mundial, é o inglês. Então acaba sendo inglês, até porque tem um pouquinho de divergência de termos entre cada país, aí ele padroniza no inglês. Mas eu acho que todo mundo da área da saúde também tem a obrigação de saber o básico de inglês, ou se você está especializando em uma área, pensa em especializar em uma área, você vai ler artigos, vai ler livros em inglês, então tem que se familiarizar. Felizmente o mundo é assim, tá? Então vamos lá, testosterona, adicionei aqui. Então busquei testosterona nesse momento. Aí eu quero buscar intervenções em homens, então vou colocar testosterona e homens, and, né? Tem as opções and, or ou not. Então, por exemplo, eu não quero que sejam mulheres. Não quero que sejam mulheres. Então,
tem que ser testosterona, homens e não mulheres. Beleza. Agora, a gente pode até colocar aqui, ó, Add to History, tá? O que é isso? A gente criou uma pequena fatia daqueles artigos. Lembra que tinha dado um monte de artigo? E agora, ó, deu 15 mil. Tinha dado acho que 11 mil e pouco. Deu 15 mil porque ele especificou um pouco mais e tem artigos que ele está buscando não só pelo título, mas também pelo que tem no contexto dentro do texto. Mais 15 mil ainda é muito, né? Você concorda comigo que é muito. Então, eu quero ver uma comparação com placebo, né? Vou adicionar placebo. Ó, 280 mil artigos falando só sobre placebo. Eu vou falar sobre Anabolic Androgenic Steroids, né? Esteroides androgênicos anabólicos, né? Que é os EAAs do inglês, traduzido, né? Que em inglês seria AAS. Então eu vou colocar AAS. Pode ser um ou outro, então eu coloco OR. E a partir disso a gente coloca Add to History, tá? Ó, 99 mil artigos. Então é muita coisa. E vamos pensar agora, por exemplo, Heart Disease. Então, problema ou doenças do coração, né? Problema de coração ou cardiovascular ou heart ou eu ia colocar insuficiência cardíaca, mas não vou. Vou deixar só assim, tá? Porque daí senão a gente vai se delongar demais. Então, a gente vê, ó, coração, cardiovascular ou heart disease, a gente vê que tem muita coisa, tá? E daí como é que a gente faz pra juntar tudo isso? É bem fácil. Você vai colocar hashtag 1, tá vendo aqui ali embaixo? No search, opa! Tá vendo que ali embaixo ele tem o hashtag 1, hashtag 2, hashtag 3, hashtag 4? A gente vai pegar aqui, ó, hashtag 1, hashtag 2, hashtag 3 e hashtag 4. Beleza. A gente tem que colocar o AND entre todos eles. Então ele tem que ter esse, mais esse, mais esse e mais esse. A gente adiciona para a história e olha só a mágica acontecendo. De tudo isso de artigos, a gente caiu para 147, que são aqueles que vão considerar ou problema de coração, ou cardiovascular, ou coração, vão associar com os esteroides anabólicos androgênicos, vai relacionar com placebo e também testosterona, homens e não mulheres, tá? Então a gente clica aqui em Results, né, que são os resultados de tudo isso, dessa soma que a gente criou dentre esses vários requisitos, e clica, tá? Agora, ó, a gente consegue fazer uma filtragem, por exemplo, baseada no espaço, tempo, né? Eu vou colocar que eu quero só aqueles que foram criados de 2020 para cá. Ou eu vi que teve um pico ali de estudo, ó, 2016. Então eu vou colocar aqui, ó, de 2015 para 2024. Agora a gente já caiu para 73 resultados. Esse aqui inclusive eu já abri, ó. Quando fica mais escurinho significa que você já abriu. Então, ó, testosterona e coração, efeitos, né, da testosterona e a exposição, né, na longevidade, na saúde e as doenças utilizando a randomização mendeliana. Vou até traduzir para ficar mais simples aí para vocês. Ó, a exposição ao longo da vida, né, na saúde, usando a randomização mendeliana. Tratamento com testosterona para prevenir ou reverter DM2 em homens inscritos em programas de estilo de vida. Então, controvérsia com terapia de testosterona. Também, acho que eu já abri esse, ó, testosterona de síndrome metabólica, muito interessante, né? Então, digamos que a gente fez uma triagem inicial de artigos. A gente fez essa triagem de artigos, esse aqui, ó, quando tem PMC significa que é grátis. Então, é ótimo. Você só clica ali, ó, e ele vai abrir e você consegue já ler o seu artigo. Não precisa nem traduzir, né? Mas caso ele esteja só em inglês e você queira baixar, por exemplo, ele, a gente vai usar esse site aqui, ó, que é o Online Doc Translator. Daí com ele a gente consegue fazer a tradução dele direto, tá? Então, testosterona e coração,
esse aqui, que é o falando lá da parte do diabetes, as controvérsias e também, ó, artigo grátis também, vamos ver aqui no site. E esse aqui também, que é testosterona e síndrome metabólica. Beleza, já conseguimos abrir aqui esses artigos. Ó, free PDF, ele já abre aqui, ó, já está em inglês, tá vendo? É um artigo bem pequenininho, né? 4 páginas, isso daí é quase que um resumo. Não vou nem ver esse daqui, vou descartar nesse primeiro momento. Que a gente precisaria de algo mais robusto, né, para fazer uma discussão legal. Testosterona e síndrome metabólica, gostei desse. Vamos ver, vamos dar uma olhada na metodologia, tabelas, determinação do risco cardiovascular, beleza. Desbaixo. Então, ó, a gente consegue ver que tem bastante coisa, né? Um artigo bem interessante, ó, tem as análises estatísticas aqui, valor de P, o desvio, né? É bem interessante. Óbvio que a gente leva um tempo para ler um artigo desse, interpretar ele da maneira em que ele deve ser interpretado, né? Um artigo mais robusto, mas eu vou focar nesses aqui que são grátis. Eu vou deixar até aberto porque eu gostei desses aqui, tá? Eu até realmente vou ler eles mais tarde. Mas o que a gente tem que pensar aqui nesse primeiro momento? Tá, ó, risco cardiovascular na deficiência de testosterona, inclusive o estudo Traverse, que é do, tá aqui, ó, Negium Traverse Trial, Cardiovascular Safety of Testosterone Replacement Therapy, né, que é a segurança, né, da reposição de testosterona em homens, se não me engano, hipogonáticos, que era o público desse caso aqui. Eles usaram testosterona transdérmica. E ele realmente traz que houve uma diminuição dos eventos cardiovasculares, né? Problemas ali, por exemplo, infarto e tudo mais, nesses homens que estavam hipogonáticos e ficaram eugonáticos a partir da reposição, né? Então, é realmente muito interessante. E daí a gente pode pegar aqui e fazer um estudo mais detalhado, tá? Que a gente já está com 23 minutos de aula. Então, eu vou pegar e vou tentar ser um pouco mais rápido a partir desse momento. Então, digamos que eu peguei esse aqui, ó, testosterona e coração, ou testosterona e síndrome metabólica, por exemplo, esse aqui que eu gostei bastante, que eu vou inclusive ler ele com mais calma depois, e a gente quis fazer o download dele. Só que assim, eu vou ser honesto com vocês, se você faz o download, ele vai estar em inglês, né? E aqui é o original, né, do artigo, inclusive aqui está com 5 páginas também, é pouca coisa, mas é que como o tema eu achei interessante, eu gostei. Aí eu faço o download dele, jogo aqui para ele fazer a tradução, ele vai me dar o artigo traduzido. Mas também tem uma forma mais rápida e prática de fazer isso, tá? Seria o quê? Você pegar e fazer o download da página aqui já traduzida. Então você vem e imprime ela. Que isso vai acabar tipo, te dando um tempo a mais, né? Então eu vou fazer isso nesse momento. Só vou carregar a página inteira, senão ele não traduz, tá? Então, beleza. Carreguei aqui. Vou clicar em guardar como PDF. Deu 18 páginas, porque ele diminui a fonte, aumenta a fonte, né? E tudo mais, ó. Vamos ver se traduziu tudo. Obviamente os gráficos ele não vai traduzir porque é a imagem, né? E as tabelas, enfim. Mas está tudo aí, beleza. Então eu vou guardar isso aqui. Arquivados, notas. Vou colocar a mentoria stack aqui, por exemplo. E daí eu vou colocar... Bom, vou colocar aqui ó, numa nova pasta, tá ótimo. Coloquei aqui. A partir desse momento... ele já vai estar salvo, né, no meu computador e eu já vou conseguir abrir ele aqui pra gente poder mexer com ele no Obsidian. Antes eu quero mostrar pra vocês, por exemplo, o meu Habit Tracker, tá? Aqui eu tô com... é porque faz um tempo que eu não tô atualizando aqui, mas deixa eu pegar, por exemplo, no relatórios mensais de agosto. Ó, aqui desde julho eu tô com todos os meus relatórios de quando que eu treinei, quando que eu não treinei, quando que eu escrevi, produzi, orei, estudei, dormi bem, tá? Então eu consigo acompanhar tudo isso. Eu consigo acompanhar os dias que eu treinei, os dias que eu não treinei. Questão de... ó, treinei 16 dias em agosto só, porque foi um mês que eu me machuquei, precisei ficar um tempo fora. Eu fiz 465 minutos de cardio. Então assim, é interessante que eu consigo acompanhar várias métricas em forma de gráfico. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui, ó, setembro, agosto, ó, tá vendo?
aqui eu tenho como avaliar todos os dias que eu treinei em forma gráfica. Então isso é bem interessante para vocês que gostam dessa parte assim como eu, tá? Então deixa eu abrir aqui. Onde que eu coloquei? Nova pasta, testosterona e síndrome metabólica. Você pode ver, ó, que se eu clico aqui ele até já pega o link e tudo mais, então é bem legal. E como que eu vou usar, por exemplo, o plugin PDF++. Então eu quero falar sobre testosterona e síndrome metabólica. Fazendo um estudo disso. Eu pego aqui nesse PDF e vou pegar, por exemplo, as partes que eu achei interessantes. Então eu vou pegar aqui e ele já copiou. A partir do momento que ele copiou, só de eu selecionar, eu venho aqui no outro, na outra nota e clico em Ctrl V. Olha que bacana. Ele vai ficar nesse formato, né, que é o formatinho de grifado mesmo. E quando eu coloco o mouse ali em cima, ele pega exatamente na parte onde eu peguei, né? E ele mostra exatamente já grifado lá no texto original. E eu posso mexer nisso aqui que não vai alterar lá, tá? Então, digamos, eu não quero que fique marcado isso daqui, mas eu gostei da parte do texto. Pronto, você apaga, né? Cliquei ali. Inclusive ele traduziu errado aqui. Dá pra você ir arrumando isso. Ó, corrigir os erros. Aí eu vou, sei lá, eu mesmo quero resumir o que eu li aqui. Então, controvérsias e por aí vai, entendeu? Daí você lê um trecho grande e vai fazendo a sua própria anotação sobre isso. Como que eu faço para estudar? Eu geralmente dou uma lida geral, né? Então, eu leio tudo que eu preciso ler, eu faço minha análise dos dados, tudo mais, e daí eu tento pegar trechos principais, valores, coisas importantes que realmente fazem a diferença na tua interpretação, e o resto eu tento meio que escrever com as minhas palavras o que eu aprendi. Isso me ajuda a evocar a memória do que eu acabei de ver, ajuda também na parte da consolidação. Então eu acho que é bem interessante, tá? Então o que eu faço é geralmente realmente fazer uma leitura ali com calma, com atenção. Aí eu vou pegando alguns trechos, vou grifando e jogando lá pro meu outro arquivo, tá? Aqui ele até abriu um do lado do outro, que era o que eu não queria, mas beleza, que já resolveu. Então essa é a aplicação desse plugin. Ó, deixa eu mostrar um outro aqui pra vocês, que é o highlighter. Tá vendo, ó? Eu posso colocar o texto de outra cor. Tem esse aqui, ó, que é um dos que eu mostrei pra vocês, que ele vai colocar a cor no texto diretamente. Então isso daí, ó, o céu é o limite, tá? Nesse modo, se não me engano, ó, quando eu clico aqui no marca-texto, onde eu clicar 2 vezes, ele vai pintando da cor que eu selecionei. Então se quiser amarelo agora, ó, clico 2 vezes, vai ficar amarelo, ó, e assim vai. Então é bem bacana mesmo, tá, pessoal? São coisas úteis para que você consiga melhorar a tua parte visual na hora de tentar fazer alguma coisa. Eu falei pra vocês que eu ia mostrar o Change Icon. É basicamente você clicar com o botão direito e escolher um ícone do que você quer. Better Export Folder to PDF. Não, eu quero fazer só esse arquivo aqui. Então, Better Export PDF. Então, peguei ali o arquivo que eu escrevi e eu quero exportar ele para um PDF. Era aquele outro plugin. Então, ó, ele vai ficar bem legal em forma de PDF. Isso daqui você pode aplicar de diversas formas. Dá para criar e-books com isso, tudo mais. Inclusive eu já fiz. Se eu quiser que isso vire uma imagem, eu vou clicar no... Cadê? Export to Image. E ele vira uma imagem. Aí você vai selecionar aqui, por exemplo, 1000 de largura. Aí, ficou muito grande. Então eu vou colocar, sei lá, 500. 500 ficou legal? Vou colocar 300. Ó, aí você tem que ir adequando de acordo com o que você acha que vai ficar legal, tá? Isso daí vai bem no teste e tudo mais. Geralmente eu uso isso aqui para outras coisas, não para fazer PDF virar imagem, tá?
Então, beleza. Eu fiquei digitando os números aqui porque tava aparecendo as coisas ali de deixa o like, não sei o que, e não saía mais. Mas tá tudo certo. Então, eu já mostrei pra vocês esses aqui. Agora eu tenho que mostrar o Kanban. O Kanban é basicamente você criar uma listinha com cards, né? Então, por exemplo, musculação. Uma listinha com tarefas. Então, tenho tarefa da faculdade para fazer, né? Uma tarefa da faculdade. O que eu preciso fazer para a faculdade? Preciso entregar trabalho sobre a escala lá do AVC. Ou não, eu preciso resumir aula sobre epilepsia. E por aí vai. Aí você consegue marcar o que você já fez e ele coloca a data onde isso foi realizado. Dá pra fazer vários, tá? Disso daqui. Não precisa fazer só um. Você pode esconder, mostrar eles. Ele é bem interessante, ó. Você consegue arquivar depois ou criar outra lista de cards. Então, faculdade, treino. Dá pra fazer lista de compras e por aí vai. É uma infinidade de opções que você tem e vai de acordo com o que você realmente quiser. Aqui, ó, por exemplo, eu tô usando o Bergamote, que é um grátis, né, para traduzir. Então, em inglês, digamos que eu quero falar, sei lá, testosterone replacement in men. Substituição de testosterona no homem. No caso é reposição, né? Que ele não vai ser literal. Mas pra gente ter uma base daquilo que a gente quer traduzir, às vezes quando você não sabe algum termo, ele ajuda a ter um norte, né? Então isso é interessante. Beleza. Já foi o Kanban. Agora eu vou mostrar o Canvas pra vocês. Na verdade eu vou mostrar o ScaleDraw. Porque o Canvas ele é basicamente a mesma coisa, só que o ScaleDraw ele tem um pouquinho mais de funcionalidade. Então, ó, eu quero, sei lá, falar com vocês sobre plugins no Obsidian. Aí eu quero planejar, sei lá, por exemplo, essa aula que estou falando com vocês, né, esse vídeo. Então, eu vou falar sobre meus plugins. Vou falar sobre como eu uso os principais. Eu quero colocar uma imagem, dá pra colocar também. Eu quero, ó, esse aqui ele tá gerando coisas com inteligência artificial, que está em teste. Quero desenhar, então inteligência artificial, IA. Ou sei lá, quero desenhar um círculo. Por aí vai. O céu é o limite, tá, pessoal? Literalmente você pode fazer o que você quiser com a sua criatividade. E é por isso que eu gosto tanto do ScaleDraw, que você consegue desenhar, fazer fluxogramas, mapas, é bem legal. Outra coisa que eu acho interessante fazer são as tabelas, tá? Deixa eu mostrar aqui uma tabela que eu tenha feito aqui. Medicina, quarto ano, módulo de dermato, prescrições, tutorias, arquivos, eu acho. Não. Áudio das aulas, tutorias, aqui ó, imagens geradas. Eu fiz algumas tabelas, ó, estão vendo? Por exemplo, eu consigo gerar uma tabela sobre a psoríase e a dermatite seborreica, a diferença entre elas. E daí eu vou lá, coloco manifestações clínicas, distribuição, lesões, diagnóstico, fatores desencadeantes, tratamento, curso da doença. E com isso, quando eu gero essa tabela, você vê que ela fica bem bonita. Eu consigo fazer ela virar uma imagem, né? E como que eu faço isso? Deixa eu ver se eu estou aqui com a tabela, ó. A tabela é bem simples de você criar. Você pode usar inclusive aquele Advanced Tables, né, para te ajudar a mexer nela. Mas, se eu não me engano, para você gerar uma tabela é assim, ó. Você vai gerar aqui, por exemplo, psoríase. Aí
dermatite seborreica. Aí você vai fazer aqui. E ele vai gerar pra você. Aí, ó, tá vendo? Ele já gerou essa tabela pra mim. Aí como que eu adiciono coisa? Você vem aqui, ó, e clica em adicionar linhas, ó. Ele vai adicionando só de você clicar. Se eu quero adicionar aqui uma coluna, eu clico aqui no cantinho, ele vai gerando. Então, assim vai indo. E daí você consegue fazer a tua tabela. Eu, no caso, não quero mais essa tabela. Eu quero tirar uma parte, ó. Vai aparecer as coisas aqui e é bem intuitivo mesmo, tá, pessoal? É bem fácil de fazer. Ah, como é que eu transformo isso em imagem? Agora você vem Export to Image. Tá vendo que o tamanho ficou muito grande? Então, sei lá, eu vou tentar 800. 800 ficou legal? Não, vou tentar 900. 900 ficou legal. Tá vendo, ó? Você pode ver que ficou repetido ali, né? Então eu vou tirar o título do negócio e deixar só o título que está dentro da imagem. Daí ele já apareceu isso aqui. Aí você pode colocar marca d'água, informações do autor. Então, por exemplo, elaborado por Luan Solano. E daí já vai aparecer aqui. Quando eu salvar no clipboard, né? Copiar no clipboard é na área de transferência, quando você dá o Ctrl C, Ctrl V. Ou você pode salvar essa imagem, né? Que é o que eu fiz ali nos outros casos. Daí ela vai virar uma imagenzinha aqui, ó, que você consegue mandar para alguém. Eu mandei pra galera, por exemplo, que são meus amigos, para ajudar eles na época que era o módulo de dermato. E por aí vai. Então a gente já viu como é que mexe no Kanban. A gente já viu como é que mexe no ScaleDraw, no PDF++. Eu mostrei para vocês uma pesquisa básica ali no PubMed. E agora vamos ver o que mais eu posso ajudar vocês. Tem os boards também, que é basicamente a mesma coisa que o Kanban. O Translate eu mostrei já também para vocês. Deixa eu pensar. Booknote. Você clica aqui, você vai colocar o título do livro ou o ISBN, tá? Ou ISSN. E digamos que eu quero, sei lá, estudar sobre Revolução Francesa. Ele vai achar todos os livros que tem registrado, né, sobre a Revolução Francesa. Então, digamos que eu peguei esse aqui, ó, de Frederick Gluck, Stephen Hill, sei lá quem mais, do LNPM Pocket, que são livros de bolso, eu adoro, inclusive, tem alguns dessa marca, né, dessa editora. Então, beleza, cliquei aqui, ó que legal. Ele vai criar com base no meu templater, né, todas as informações que eu quero sobre aquele livro. E vai colocar aqui, ó, o total de páginas, o ISBN, a capa pra mim. E vai colocar algumas informações básicas. Isso, daí eu consigo depois vir aqui, ó, por exemplo, Reading List Tracker, que eu criei aqui, ó. Você tem que fazer um pouquinho de programação, mas ele vai colocar quais estão na lista, quais eu estou lendo, ou todos. Ó, ele já apareceu aqui, ó, Revolução Francesa pra mim. Então isso é bem legal, né? E você consegue ir fazendo esse acompanhamento dos seus livros também de uma forma mais visual. Se vocês quiserem que eu ensine a mexer nessa parte ali de como que programa aquele para ficar bonitinho visual, eu posso fazer um vídeo só sobre isso, tá? Mas é basicamente essa parte que eu queria mostrar para vocês. Esses são os plugins assim mais essenciais para mim, né, na minha opinião. Mas tem também aquele que eu falei que é o relacionado com, deixa eu voltar lá onde eu estava. O relacionado com a parte de você criar frames customizados. Eu tenho do chat PDF e do chat GPT. Você vai clicar aqui em adicionar um frame, né, custom, ou os que já tem. Adicionar frame, show settings. Você vai colocar o ícone, a URL e ele vai gerar como se fosse uma página que você consegue acessar. Então o meu tá aqui, ó, OpenChat PDF. E daí ele vai aparecer as coisas que eu tenho ali, né, em PDF, que eu já fiz a utilização, né, os PDFs que eu já usei ali para fazer perguntas, para aprender, para estudar, e
você consegue fazer umas perguntas para ele, então é bem interessante. E aqui o OmniSearch, então vamos, sei lá, era psoríase, né? Então vamos ver o que tem sobre psoríase aqui, o que ele acha de psoríase para mim. Ó, ele abriu o livro de dermatologia Azulay, provavelmente ele vai me redirecionar para uma página onde está falando sobre psoríase. Então é muito legal mesmo o que o OmniSearch ele é capaz de fazer, tá, pessoal? Ó, você deixa ele pesquisar um pouco. Ó, sinais importantes de psoríase. Tá vendo, ó? Sinal, fenômeno, descrição, significado clínico. Ele achou a imagem, ó, falei pra vocês, ele consegue ler na imagem, por exemplo, aqui no PNG, que ele fez ali o... Ó, isso aqui é uma imagem, mas ele fez o OCR, então ele consegue identificar dentro de uma imagem que está relacionado. Então, pessoal, é assim, absurdamente completo, e ele faz muita coisa bacana. Eu acho que eu estou me delongando demais, já foram 42 minutos de aula, e se vocês tiverem alguma dúvida pontual, quiserem que eu fale um pouco mais especificamente de algum dos plugins, que eu mostre mais alguma coisa, mas o meu fluxo de estudo é basicamente esse, tá? Eu pego um livro, pego um artigo e eu jogo ele aqui dentro, eu consigo analisar ele, eu consigo pegar alguns pontos-chave, consigo jogar no chat PDF para ele me dar algumas ideias, para ele me dar algumas elucidações. Aí eu jogo tudo isso dentro de um arquivo, de uma nota, vou sintetizando isso, vou estudando, vou preparando a minha mente e com isso eu vou gerando, por exemplo, tabelas, imagens, gerando PDFs, fazendo mapas mentais, né? Que eu já tinha até mostrado para vocês alguns mapas mentais, e daí isso vai fazendo com que toda a experiência dentro do aplicativo vai ficando mais rica, tá? É que é muita coisa, muita função, e eu poderia ficar horas aqui falando para vocês de tudo e como que cada coisa funciona, mas eu acho que a minha missão hoje era essa com você, tá? Tem aqui o Copilot, eu vou só dar uma mostrada nele aqui também, que ele vai aparecer aqui no cantinho, mas você pode também jogar para uma página. Aí você consegue colocar algumas das inteligências artificiais, ó, essas aqui são locais, você baixa elas e você consegue acessar, ou se você tiver um token, você pode usar outros GPTs, né? Mas aí tem aquela questão de ser pago. Basicamente é isso, o Obsidian ele abre um universo para você estudar, para você aprender coisas extremamente interessantes. Eu sei que eu me delongo demais, eu gosto de falar, eu gosto de mostrar, mas eu espero que realmente você tenha saído desse vídeo sabendo um pouco mais. Não esquece de deixar seu like, de deixar seu comentário, sua sugestão. Se você gostou, conta pra mim o que você achou dessa aula, desse vídeo, se ficou alguma coisa faltando, se você queria aprender mais sobre esse plugin, quero que você passe um pouco mais sobre ele. Ah, gostei do seu jeito de estudo, você pode me dar outro exemplo de como fazer, e eu posso sim, o que vocês precisarem, contem comigo, fico à disposição nas minhas redes sociais também. E é isso, a gente está aqui para evoluir juntos, tá? Eu criei esse canal justamente para falar um pouco mais sobre os meus métodos de produtividade. Eu me delonguei um pouco, porque realmente eu gosto de falar. Eu demorei um pouco para trazer esse vídeo, porque estava lotado de coisa para fazer na faculdade. Estou dando aula, às vezes, para um grupo de idosos. Ao mesmo tempo, tinha muito projeto para apresentar em congresso e tudo mais. Então, realmente está corrido, mas eu não podia deixar de fazer essa aula para vocês, tá? Então, eu vou só, antes de encerrar, mostrar para vocês uma outra forma que eu estou utilizando de estudo, que é o Osler, tá? Inclusive eu recomendo muito para você que quer estudar um pouco mais, tá? E quer aprofundar o teu conhecimento. Deixa eu mostrar aqui para vocês, vamos lá. Ó, esse é o Osler Medicina, é um site assim de flashcards extremamente completo. Aqui você consegue acompanhar, por exemplo, né, o que você tem feito de revisões, flashcards novos, questões. Então ele é muito completo. Vamos pegar aqui flashcard, eu vou pegar um modo de treino para brincar com vocês, tá? Então, sei lá, vamos falar sobre AVC. Quero falar sobre manejo do AVC isquêmico, escalas em neuroimagem, epidemiologia e patogênese. Vamos lá. Começar. Tenho 203 cards só sobre esse tema, então é muito completo. Então, ó, aproximadamente quantos dos casos são isquêmicos? 80%. Tá? Esse é um dado que eu já sabia, né? Porque eu já estudei, já fiz todos esses flashcards, mas, por exemplo, você sabe que 80% são isquêmicos, então a etiologia mais provável é que seja isquêmica, mas a gente tem que sempre descartar, a tomografia, por exemplo, ela serve para descartar que seja uma causa hemorrágica, tá? Então é importante você ir fazendo flashcards aqui no modo de brincadeira, né, o playground, que é para você treinar assim no fair play, sem ter que ficar contando no seu desempenho. Ele
tem acertar ou errar, mas no modo sério, quando você coloca para realmente testar o seu conhecimento, você pode classificar se você errou, se você achou difícil, se você achou normal ou se você achou fácil. E daí ele coloca o tempo de revisão baseado nisso, tá? Então, ó, força no teste FAST é utilizado para rastreio e avalia. Força no braço, alterações na fala, tempo de início dos sintomas e força na face, né? Então, aqui é a força da face. Aí a gente consegue ver se acertou, se errou, o que a gente achou, tudo mais. Eu não vou ficar fazendo um monte porque eu realmente já fiz muito e hoje eu já tenho mais outros para fazer, tá? Então, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Até acho engraçado que ele coloca o interno tá trabalhando, né? O interno sempre trabalha. Ó, hoje eu tenho 126 revisões para fazer de flashcards, 3 de questões, né? Eu preciso ainda terminar mais questões, né? Que fica em azulzinho aqui. Inclusive eu tô fazendo pouca questão, tô fazendo mais flashcard, revisando. Ó, ontem mesmo fiz 218 novos, revisei 171 e não fiz nenhuma questão, tá? Hoje eu já fiz 14 revisões, né? Fiquei 6 minutinhos ali para fazer essas revisões. E hoje ainda, daqui a pouco eu vou, encerrando aqui essa aula, fazer essas revisões que estão pendentes e vou estudar mais algumas coisas. Então eu acho que realmente é muito benéfico para você que quer aprimorar o seu conhecimento. E eu estou sempre buscando técnicas novas, maneiras novas de estudar. Inclusive atualmente eu estou utilizando a forma de transcrições associado com ver os slides das aulas e uma forma mais rápida de fazer, adquirir aquele conteúdo. Aí eu venho para as questões, venho para os flashcards para testar. Agora sempre que eu vejo uma aula, eu tento antes da aula fazer alguns flashcards, fazer depois da aula para ver se eu realmente melhorei e se eu aprendi aquele conteúdo, e depois eu vou fazendo as revisões. Então isso tem me ajudado muito no desempenho, tá? Então eu vejo que eu realmente estou retendo mais informações, eu realmente estou aprendendo mais, e tudo isso vai fazer diferença lá na frente, porque eu sei que eu vou ser um profissional médico mais bem preparado, que não vou ter dúvida nas minhas condutas e que eu vou chegar tendo muita segurança para atender. E é realmente isso que o Osler me ajuda a fazer no momento, tá? Juntamente com o meu estudo do Obsidian, que eu não posso abrir mão jamais. Por quê? Porque o Obsidian é onde está centralizado tudo, se der qualquer merda eu tenho tudo aqui. Então tá aqui, né, por exemplo, o meu centro, o meu segundo cérebro, e eu consigo ter meus insights, pensar, organizar minha vida. Então realmente eu uso para muita coisa. Eu espero de verdade, né, que esses quase 50 minutos tenham sido válidos para você. Deixa seu feedback, não esquece de contar para mim o que você achou. Eu sei que é longo, eu sei que é demorado, mas eu quero contribuir para você, para sua vida. Quero fazer com que você seja uma pessoa mais produtiva. Vou trazer mais coisas sobre o meu dia a dia. Já gravei alguns vídeos, inclusive, ó, comprei um microfone novo aqui, que é um microfone, deixa eu ver aqui, de lapela, que está na moda, aquele que é um botãozinho. Vou mostrar para vocês nos próximos vídeos, já vai aparecer algumas coisas diferentes, vou trazer alguns profissionais para ajudar em tudo isso. Então de verdade, bora com tudo, se inscreve se você não é inscrito e vem fazer essa jornada com uma produtividade, uma vida cada vez melhor, mais preparada, mais aprofundada, e é nóis. Até a próxima.